Não, aí tá sinistro, hein? Ele abriu em 131, já foi lá em 132.700, voltou ali para a faixa do 131.700. O importante aqui é observar. Eu vou botar no gráfico limpo aqui para vocês entenderem bem o que eu quero dizer, tá? Que é importante a gente observar aí, tá? Anual é alta, né? Uhum. Falar o que quiser, mas o anual é alta. Tá ruim de botar um anual aqui, né? Nossa, o anual é alta. É alta por quê? Porque é alta, pô. Só bater o olho aqui, você vê que ele é de alta, tá? Então, principalmente, quando ele estiver acima desse ponto aqui, ó, é alta. Tá? E a gente tem as linhas lá que demonstram isso lá nos nossos estudos, beleza? Mensal. Beleza. Mensal é alta, tá? Por que que é alta? Pô, cara, ele fechou, né, rompendo o 9. Ah, mas fechou abaixo do mês de setembro, beleza. De fevereiro, beleza. Mas rompeu esse. Esse era o de baixo. Esse que tinha que segurar, ele não segurou, entendeu? Ah, pode ser falso movimento falso, eu só vou descobrir isso no final de abril. Né? Então ele pode cair, pode. Até onde? Pelo próprio mensal até aqui. 128 mil redondo. Tá? Mas é alto, beleza? Ele pode testar o fevereiro e descer até o grupo de janeiro, beleza? Semanal. Perfeito. É alta, tá? Por que que é alta? Por quê? Ele fechou acima desse pivô aqui, de alta, né? E, cara, se ele for retrair, ele pode vir aí até o 127.460, que é o ajuste do mensal. Aí a gente começa a chegar onde a gente usa, né? É o diário. O diário é baixo. Mas é uma baixa de quê? De retração. Por quê? Porque ele acabou de deixar essa estrutura vendedora e joga quem para retração? O semanal. E o semanal a gente falou que era por volta de 127. Com o ajuste no diário, pode vir aí, ó, o 127, 190, que é o topo desse cara aqui, desse pivô aqui, né? E 44 aqui. Se romper esses caras aí sim ele pode vir que ele ficou devendo buscar aqui, ó, chance. Mas isso tudo, mas e descer muito? Descer muito ainda é retração. Até aqui é retração. Tá? Até aqui é retração. Pensando em diário, pensando em semanal, pensando em mensal, pensando em anual. Tá? A partir daqui você começa a se preocupar que pode descer bem mesmo. Ah, é para ficar posicionado bem, é comprado nisso tudo, nessa queda toda? Lógico que não, né? A gente já vendeu ontem mesmo, a gente pegou venda, ou compra, né? Pegou venda de novo no fim do dia. Então, hoje, nós vamos nos preocupar com esse ponto aí. E aí eu vou voltar logo aqui para o... Estou falando isso tudo sem gravar, né? Ou estou gravando já. Tá gravando, tá gravando. E aí, aqui hoje, a gente espera o quê? Retração para impulsão. Até onde? Na melhor das hipóteses, em reteste aqui. Pode cair direto, tá? Pode cair direto. Você vê que ele já está tentando abrir lá no 131.900, tá vendo? Ele está querendo abrir abaixo. Abrir abaixo já é uma indicação de que tem retração. Vamos encarar a retração no intraday, mas lembrando que ele pode estar impulsionando a baixa, TBTL do diário e tal, para o movimento de hoje, se ele for cair TBTL do diário, se ele subir, provavelmente ele vai parar por aí. Ó. Se romper, alvos bem curtos, né? Não são alvos muito longos, não, tá? Tipo ali, 132, 515, e esses outros alvos aí, né? 133, 240 e tal. A queda é um pouco mais difícil, porque ele tem mais suportes e resistência no meio do caminho. Pontos que a gente vai observar hoje é esse aqui, ó, 131.610, tá? Acima dele, a gente vai procurar por compra até aqui, ó, no 132.030, e abaixo dele a gente vai procurar por vendas. Aí eu ia dizer que até aqui, tá? Já abriu aqui, isso aqui é alvo de compra, de venda, então a gente compra aqui para tentar fazer com que ele chegue aonde? No ponto de venda, que é aqui em cima, tá? Então, não sei se vocês bateram já aí, é bom que tenham batido. Ele já vai dar alvo aqui nesse pullback de baixo, ó, e aí já dá para pegar uma graninha aí. Já compra com proteção rápida de manhã, tá, pessoal? Não pensa nessa de ficar segurando, já achando que ele vai subir toda a vida, não. Ele abriu num excelente ponto para subir, tá? Ó, era o nosso movimento de alta aí, ó. Era a retração do 240 ontem, lembra?
para impulsionar a alta do próprio 240 e do diário também. No diário, pode ser apenas foi uma retração para impulsão de alta. Se romper aqui, ó, que é o nosso 132,030 de ontem, tá vendo? Vai ficar show. Essa primeira compra aqui, proteção aqui, alvo, alvo, que ele já deu aí no pullback de baixa que a gente tem no mensal, tá vendo? Esse pullback de baixa do mensal, nada mais, nada menos que o topo de fevereiro, tá? Vou voltar aqui no mensal para vocês verem. E aí vamos seguir, ó. Para o mensal, fica meio embolado, mas dá para enxergar, ó. Esse topo aqui, ó, do mês de fevereiro, ó, que é uma região de teste para cair, para jogar quem para retração? O mês de março. Se ele jogar o mês de março para retração, vem o alvo que eu falei em janeiro aqui embaixo, tá? Como que a gente vai descobrir isso? Não é com o diário, tá, pessoal? O diário já começou, mas não é com o diário, tem que ser com o semanal, tá? Portanto, para os espertos aí que estão pensando em queda, tem que ficar esperto também, porque a tendência geral é de alta. Diário que está começando um processo de retração que, para nós day traders, faz sentido. Por enquanto, comprado, já deu para fazer proteção, né? Aqui. E o próximo alvo é aqui, ó. O próximo alvo é aqui, ó. Mínima desse trader. Eu não coloquei porque está junto com o diário, tá vendo aí? Juntinho com o diário, senão fica linha demais. Eu vou deixar ali para vocês entenderem, mas... Tipo esse aqui, ó, eu coloquei ontem, ó, mas o que é esse movimento aí? É a retração do 240 que está aqui, ó. Vou ajeitar aqui o diário aqui. A gente ter a visão do diário aqui. Para a gente que é day trader, ter o diário na tela é muito bom, tá? Isso aqui, por que eu falei de retração do 240? Que é isso aqui, ó. 240 deixou um gatilho positivo. Eu vou falhando o fundo, olha, coisa linda. Pagou aqui no 3 e jogou esse 2 para retração. Beleza? Teve rompimento no 2? Então, há uma possibilidade desse preço cair, mas para cair ele tem que fazer o quê? Retração desse movimento aqui e impulsão desse movimento aqui. Os dois no mesmo sentido. Por isso que a compra hoje faz total sentido, tá? Acho que ontem ele ficou devendo que esse alvo aqui, o topo do 3 e a média de 20. PTL, né? Quando ele chegar aqui, ele vai tomar uma decisão, tá? Ele segue ou devolve, eu começo a devolver esse cara e volta para cá. Mas como ele já esteve aqui, ele não para aqui não, ele vai pro fundo, tá? Ó, já deu o alvo aí, ó. Meta no bolso aí, tá? Meta no bolso, ó lá. Para quem não acredita, veja aí, ao vivo e a cores, no nosso replay ao vivo, né? Ó, alvo certinho no fundo do 3. Aí vocês botam tudo no bolso, não façam parcial, por favor. Por que não façam parcial? Porque esse movimento é uma retração de 2 horas é um tempo forte, tá? É para vender? Sei lá, para quem gosta de bater bastante operação, já era para estar vendido aqui, tá? Começou a recuar aqui, você já bate aqui assim, já protege, deixa rolar, porque ele pode sim começar o processo de impulsão de baixa que eu falei desse movimento aqui, né? Beleza? Todos pegaram a subida, pelo menos? Eu não peguei a subida, mas peguei essa descida aí, dei mole com meu. Eu ia botar o take. Eu ia botar uma parcial, botei meu take profit. Tudo bem. Ele dá outra oportunidade. Nos 5 minutos, só fechou um candle positivo, rompendo lá o nosso pullback de baixa do mensal, que é o topo do mês de fevereiro. Por outro lado, o 2 horas é uma impulsão de baixa com estrutura. Hoje, para quem for mais cuidadoso, muito cuidadoso, pode esperar pelo menos uns 60 ou um 30 fechar. Ideal é um 120, porque depois desse 120 fechar, ele vai dizer se ele vai quebrar a baixa que ele estruturou junto com o diário,
Ele tá alinhadíssimo com o diário. Qual a diferença dele com o diário? É que ele já deu alvo no ponto de venda, que é o topo desse gatilho um aqui de ontem, né? Perfeito. Diário não. Perfeito. O diário ainda pode impulsionar um pouco mais ainda para baixo, né? O diário pode. Eu acho que esse aqui está marcado, mas eu acho que ele não segura mais, tá? Esse aqui, ó, esse 3 ele está válido, tá? O suporte. Não sei se segura mais, não. Acho que não. Se ele passar desse aqui, não para nesse, ele vai parar até embaixo, no roxo. Beleza? No, no, no 60, né? Como é que vocês vão avaliar, para quem vendeu, né? Para quem vendeu, tem que ficar esperto, porque teve um rompimento pelos 5 minutos aqui, tá vendo aqui, ó? Quando ele subiu, teve rompimento, tá vendo aqui no 90? E teve esse rompimento aqui. Portanto, isso daqui é o quê? Uma retração. A retração. Para quem estava comigo na sala ontem no final do dia, observou claramente que eu estava vendido esperando esse alvo aqui, ó. Lembra? Acho que, não sei se vocês dois estavam, você tinha uma galera. Desculpe, sim, eu tava mutado, mas eu tava assim. Mas eu saí porque eu vi que ele ficou enrolando tanto aqui que eu falei, eu zerei você. Fiquei esperando, não teve. E hoje, por que que eu comprei? Eu já falei para vocês, para mim, o dia subsequente é a continuidade do dia anterior. Ele abriu no alvo. Então, meu amigo, se ele abre no alvo aqui no caso da venda, eu meto uma compra. É um dos critérios, tá? Não é só esse, tá? A região é boa, tinha outros aspectos aí. E olha, ele abriu fazendo teste no topo desse candle 1 do 120, né? Então, quem vendeu tem que ficar esperto, porque como teve um rompimento aqui, isto aqui é uma retração para impulsão, tá? Como é que pode dar uma boa venda aí? Se ao subir, ele, principalmente, né, testar esse topo e não passar. Aí ele vai deixar um gatilho aqui, né? Qualquer negativo. Pode ser de 1 minuto. Você soca a venda, stop é puro, porque ele provavelmente passa daqui. Mas tem que falhar aqui, tá? Bom, era isso. Eu acho que a análise, um gráfico assim no meio do caminho rolando é boa e ajuda a gente a tomar umas decisões aí, né? Perfeito. Bom dia, senhores. Não falei nada porque estava comentando aí. Tudo Opa, Cláudio, bom dia. bem. Tá bem. Hoje é aniversário do Yuri. Aí eu mandei o link para geral aí, mas eu acho que ele nem vai ver. O Yuri não tem visto, né? Até mandei no grupo para vocês poderem falar com ele. Ô Gilson, Hum, nessa região, por exemplo, se o candle 2 do 5 fecha como se fosse um Dragonflight, isso é hipótese, não vai fechar, mas se ele fechasse como um Dragonflight, seria uma boa oportunidade de venda aí também? como o diário fechou falhando o rompimento, né, da estrutura de baixa que ele montou, vale sim. Entendi. É porque os 5 minutos tá no fundo, né? Sim, Então você tem. é por isso que eu fiquei meio na dúvida. Então, mas aí você estaria a favor do maior, né? Perfeito. Estaria a favor do maior. Estando a favor do maior, quase tudo vale, né? Não é tudo vale. Isso aí. Essa descida aí, ela foi dada pelo CDM do 1, né? Não sei se vocês observaram isso. E o CDM do 3, né? Essa descida aí. Só que ela está contra o CDM do 5, né? O CDM do 5 ele se pagou no Candle 1, né? É? Ele pagou tudo numa cordoada só, né? É, Tudo num movimento só. Eu não o operei exatamente. Já estava na condição dele, mas ele não tinha dado a entrada. Eu operei os 120 minutos tocando lá no último gatilho da pernada de alta, que era o que andou de ontem, né? Aí eu não. ele só viu como mais uma informação para eu ficar comprado, né? Ou entrar comprado.
Aí agora, por exemplo, ó, depois do fechamento do candle 12 do 1, a gente vai saber se ele vai subir ou não, se ele vai falhar a alta aí. Ele vai falhar abaixo. Aí, meu camarada, dá uma olhada para o 10 minutos que já está fechado e observa se você tem ou não que comprar. Eu, por acaso, comprei, tá? A região é boa, né? É isso aí. Estou a favor do CDM 5, ainda a favor do 120 e a favor do 10 minutos, tá? Se eu não me engano, ele também não devolveu o 240. Deixa eu ver qual é o 240 esse aqui. Foi É o o 2 do 240. Não devolveu, mas 240 tem muita história ainda nele. Só tem mais 4 horas para ele. Muito bom. O que eu estava esperando agora para de manhã seria realmente o CDM do 5 e o CDM do 10 logo em sequência, mas ele não teve força para ir lá. Tá, dependendo do fechamento do 13 do 1 aí, eu já saio da minha conta, tá? Se fechar abaixo da mínima do 10, eu nem espero. Mesmo que seja um pequeno lote aí de 5 pontos, tá? Já tem que sair. E entrar vendido no 14, tá vendo? Vocês Uhum. acompanharam aí, foi exatamente o que eu fiz, ó. Por quê? Porque era para ir, não é? Cara, Era para ir. Se eu comprei esse cara aqui, eu comprei o 12. Por acaso eu não saí no prejuízo, não, tá? Eu comprei para embaixo. Fechou assim, esse aqui veio aqui, venda nesse. Algo já tem que estar protegido. Por quê? O 10 é positivo. Deixa eu colocar no 10 aqui. O 10 é positivo. Mas por que vale vender, então, se o 10 é positivo? Porque ele também respeitou o 54, então pode cair. Então, se você vende aqui, ó, você está fazendo uma venda a favor do 10, tá? Proteger aonde? Você tem que proteger no 12, fundo dele. É o primeiro suporte, né? Depois, qual o próximo suporte? O 7. Qual o próximo suporte? Alinhamento. Alinhamento. Depois do alinhamento, próximo suporte é o 120, depois o 1. Tá? Depois o 1. perfeito. Esse. Segue isso. E o dinheiro vai naturalmente para a conta de vocês. Natural, é natural aí, não tem conversa. Ah, mas a proteção é muito curta, opera tempo maior. Aí sua Vai proteção falar é tempo maior, o que seu estoque também. Perfeito, perfeito. Os 5 minutos também, Wilson, ele é positivo, né? Por mais que teve a retração que o 2 tenha sido um gatilho negativo, ele ainda fechou acima dos 50% do que no 1, né? É, por isso que é bom você olhar aí o 15 e o 10. Perfeito. 15 e o 10. Bom dia, bom dia. Só que o 10, quando o Bom dia, Vitor. fechou, ele respeitou o 54. Entendeu? Então, você, no mínimo, tem duas informações. Ele não respeitou só o 54, né? Ele respeitou o 44 também. Ó, se o Perfeito. 6 aí romper o 13, eu vou sair da minha venda. Não tem discussão. Eu vou esperar só o fechamento dele. Se ele fechar acima do 13 aí, ó, sai da venda. Ponto. Já estou protegido, né? Eu já fiz parcial no fundo do 12. Estou esperando. Se ele confirmar, eu adiciono. Se ele não confirmar, eu saio da venda. E muito provavelmente já comprado. É a favor do 10, não tem nada de errado, está comprado. O 10, o 240, a região é 50% da baixa de 240. Animal, a probabilidade de cair. É um fio de baixo, essa linha roxa que está aí, está exatamente 50%. Coincidentemente, um pequeno 13. Olha que fechamento horrível desses 16, né? Terrível, terrível. Horrível. Não dá para você tomar uma decisão com um negócio desse, né? Tipo assim, eu estou vendido, não dá para sair da venda. Se eu quisesse comprar, não dava para comprar. Então, eu não saí da venda e estou posicionado ainda na ponta da venda.
Lembrando que apesar do candle 1 do 10 minutos ser positivo, eu não estou contra o 10 não, tá? O próprio 10 já disse que teve inimigos ali no candle 44 e no 54, tá vendo? Perfeitamente. Então, é isso. E aí, Moreno Ignorante, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Você Vocês viu que eu fiz lá o pão de queijo aí? e ficou Comentei de gostoso? Joguei um alhozinho no meio, joguei uns pedacinhos de queijo. E as Minas mesmo. Além do parmesão. Deu um saborzinho bom. Botei um pouquinho mais de tapioca, que a Thaís me ensinou, um pouquinho mais. Ficou saboroso. aí vai ajustando com gosto, né? Botei pimentinha do reino, essas coisas. A Thaís, ela faz sem pimenta, ela não pode. Ah, legal, muito bom. Alguém pegou a venda junto comigo aí? Essa eu peguei. Eu vendi de manhã, na verdade. Não, Eu peguei a compra, logo lá na abertura, o teste do topo do 131.510 ali por conta do 120, como vocês estão vendo aí na tela, tá? O primeiro movimento foi a compra. Pagou lá em cima no pullback de baixa que a gente tem descrito aqui, ó. Pullback de baixo, mensal, né? Eu fecho o preço do mensal, fechou abaixo dele. Ele era um ponto de teste para cair mesmo, tá? Aliás, foi um dos alvos da compra ontem, né? Vocês têm que observar aí pelo 120, vou botar aqui no layout limpo e vou mostrar para vocês. Vocês estão em alvos da venda, tá? Tá vendo aí? Você pode dar uma compra aí boa, inclusive, tá? É exatamente aí esse ponto. Para quem não, para quem quiser enxergar num minuto, ó, olha lá. Ele pode voltar a pagar esse camarada aqui, lá no 132.360, tá vendo aqui? E confirmar o TBTL do 240. Vamos esperar. Para quem está vendido aí, já teve um pequeno motivo aqui no minuto para sair, mas é bom tentar segurar um pouquinho por causa de falsos movimentos, falhas e tal. Eu não tava posicionado, então eu comprei. Você comprou 20 ou 19? Comprei 19. Comprei 19, botei o stop curtinho, se ele descesse, me tirava. Já tô. Você antecipou, né? Mas tudo bem, deu Sim, certo. Você antecipou um pouquinho. controlar a ansiedade. Moreno ansioso. Esse Moreno tá ignorante. Moreno tá ansioso, tem a calma morena. Tá, Moreno. É bobônica que eles falam? Bobônica? Ó, É bobônica que eles falam? Cara, é bobônica. não lembro. Quando esses caras se abrem a boca e começam a falar, eu lembro dos amigos que eu tinha de infância lá no bairro São José, cara. Cantagalo. Fala um monte de bobeira, fala, Mas fala de um eles jeito. não falam bobeira, eles falam bobiça. É bobiça. Uhum. E o bife. E é muito parecido com a forma como eles narram. A dialética, o sotaque, tudo muito parecido. Tá batendo na média de 200 de 5 agora. Quem? Tá ali brigando ali. O preço tá batendo na média de 200 de 5. 15? Brigando ali. 15? 5 minutos. Média de 200 de 5 minutos. Ah, sim, isso foi um dos motivos pelo qual eu comprei hoje. Como está voltando lá, tem que ficar esperto aí. Ele pode realmente querer pagar de novo. Se ele estiver bem consolidado, ele tenta de novo, tá?
O ideal mesmo, pessoal, ó, o 30 minutos já vai fechar. O 30 minutos vai dizer muita coisa pra gente, tá? Se ele fechar abaixo dessa linha aqui, ó, já tem um bom indício de queda, tá? Primeiro por ele mesmo, tá? E o alvo vem para cá, ó. Vou mostrar para você. Pera aí. Não precisa nem marcar, mas é esse anual e esse um aqui. Voltei. Entraram aqui. Voltei. Entraram falando comigo aqui na sala. Aí eu não pude deixar de responder porque era o chefe. Todo mundo vendedor, rapaz. Vendedor aí, galera, por enquanto. Ó, eu botei aqui no 15 minutos e o 30 aqui em cima, tá? 7 minutos para fechar o 30. Vamos ver se ele já vem direto para cá, ó. Nosso alvo aí, tá? Certo, certo. Você viu que eu te mandei lá no Oi? Não consegui. então, que aí você consegue pegar Você o. vê, né? A gente pegou a comprinha, recebeu, peguei a venda um pouquinho tarde, né? Mas peguei, né? Já peguei algumas parciais aí e estamos indo. Estamos indo. Vocês tiveram a oportunidade de entrar junto comigo ali no câmbio 17, não foi? Estamos indo para o alvo. Aqui no 30 minutos, esse alvo é, primeiro, a linha azul, né? Que é do anual, 131.360. E do próprio 30 aqui, o candle 1. Do 1 do 30. Podendo parar em qualquer um dos dois aí, tá? Esse aqui eu não marquei, né? Esse candle 3 aqui, que é importante também, porque está praticamente junto com o anual. Aí eu preferi botar aqui nesse 1 para a gente poder observar, né? Para saber aqui do anual, o que a gente está falando, quem que a gente está falando, é só aqui ampliar e ver, ó. É o topo do ano, desse ano aqui, ó. 2021, tá? Ele está quebrado para baixo. Isso aí é ponto de pullback para baixo, tá? Ou seja, no anual ele ainda está fazendo um teste, talvez para romper e ficar abaixo. Se ele fizer isso, ele tem uns alvos aí para baixo. Não é tendência de baixa, tá, pessoal? Ainda não, tá? Tendência ainda é de alta, teoria de Dow, lembra disso? O anual, mensal, semanal, tudo está jogando para cima. Isso daí é o primeiro movimento de baixa, que pode sim começar uma tendência de baixa, mas a gente só vai saber depois de um tempo, né? A gente até pega umas vendinhas aí, porque a gente é abusado, né? Diminuir aqui a gravação. Esses CDNs pagam, galera. Você vê que a gente estava com a expectativa de chegar aqui no 30, deu o CDM do 5, eu entrei um pouco tarde, porque eu ainda estava vendido, esperando que ele fosse. Foi. Eu entrei no 35, não foi? Ou no 36, já nem lembro. Mas eu poderia ter entrado no 35, também no 38. Todos os dois estavam entradas corretas. Tá? E aí ele pode ir lá para dar o nosso 132.820, né? Que a gente falou. É, 2.820.
Tem alguém falando alguma coisa aí? Parece que está falando no rádio de ondas curtas. Parece o Vitor. Rádio de ondas curtas. Hum. 10 minutos fechado, desta vez rompendo o 54, tá? Peraí. Lembrando, CDM do 3 minutos agora, tá? 1 minuto e do 3, né? 1 minuto já está confirmando. Possível volta lá no 131.600, tá? Só que aí você tem que tentar tomar uma decisão de para que lado você está tentando operar, né? Nessa hora eu já tem informação suficiente para tomar uma decisão. Eu vou sustentar minha compra, tá? Por quê? Porque isso aí pode ser uma retração do 10 para impulsionar, dado que agora ele rompeu a mínima do 54. Então ele pode ir lá pagar a mínima do 44. Como ele esteve lá, ele pode ter. Beleza? Pô, amanhã reunião 10 horas, tá? Nesse meio do caminho aí, vai fechar o 60. E o 60 vai falar muito para a gente de para onde o preço tem mais probabilidade de ir. Quem eu acho que vai definir é o 120, o lado. Indo para o 131.600, retração do candle 4 do 10. Dependendo do fechamento dele aí, a gente sai da compra. Eu vou esperar os 10 minutos, tá? Mesmo com todo esse tempo aí, só se ele descer de vez, aí ele me tira, né? Se ele trabalhar um pouquinho aí, voltar a subir, eu vou estar com ele. Aí entra aquilo que eu falei para vocês ontem. Eu vi uma venda, não entrei na venda acreditando mais na compra. A venda vai pagar, mas o que eu faço? Abro mão de contratos, né? Solto contratos, deixo descer. Chega no ponto de compra de novo, fico observando. Ó, vai chegando no 131.600. Se ele deixar uma falha aí de 1 minuto, eu jogo todos os contratos que eu liberei de novo e subo com ele até o 41 minuto. Isso eu lembro, acho que me adiantei um pouquinho. Pegar, bater e falar solto. Pegou a venda? 1 minuto. Pagando aí. Pagar. Pagou já, tá? A venda foi no candle 42, né? De 1 minuto. Então, esse ponto aí, ó, a gente faz uma pequena adição para descontar o que a gente devolve na sustentação da compra, para poder, pelo menos, voltar para o jogo igual para igual. A devolução foi pouca, né? Porque, na verdade, a gente abre mão e aí na adição aí a gente já pega um pouquinho. Pega de volta aí um pouquinho da grana. Essa subida aí até o 41, para mim, É a retração. vira uma retração com possibilidade de rompimento, porque, na verdade, ele pode ser impulsão. Os tempos menores que 240 estão jogando para baixo, né? 120.
pagando aí no 41 já deixa a gente bem tranquilo ainda na ponta. Se romper, fica ótimo. Se não romper, já começa a ser a hora de pensar em sair. Aqui a gente tem duas possibilidades, né? Ele pode nem chegar a dar alvo lá e já devolver o 45, tá? A única coisa que não me deixa com a certeza da alta aí é que o fechamento do um candle 1 do 30 ficou abaixo do diário. Só um instantinho que estão me berrando aqui, só um instante. Pessoal aqui conversa comigo aos berros. Pode me passar mensagem, um grito. Aí, ó, teste do 40, do 45. Normal fazer, bem característico. Isso é um bom sinal de consolidação quando ele começa a fazer isso daí, né? Uma consolidação temporária. Eu não sei se é uma consolidação longa ou temporária. Fato é, para quem estudou ontem comigo, eu encaro essa pernada aí como uma perna 4, tá? Então ele fez uma perna A de descida, essa é uma perna B de subida, e ele pode descer de novo, depois de tocar o 41 aí, e fazer a C, tá? Minha premissa é, por enquanto, não é. Até gostaria que não fosse, mas tem bastante possibilidade. E aqui eu consigo contar 5 pernas. Ó, 1, 2, tá vendo? 3, tá vendo aqui? 4, 5. E o que é isso aqui para mim? A, B, C. Se isso for verdade e ele falhar aqui, ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. É só observar. Estudou ontem comigo. Qual os 3 lá? Pô, ninguém lá, ninguém sabe. Ou vocês não estão me ouvindo? Eu tô ouvindo, mas não sei. Ainda mais ontem que eu tava vendo a aula, mas eu tava trabalhando. Você não sabe? Não, eu não sei. É o zigue-zague, cara. 335. O Pedro que falou uma porção de tipo de. Não, ele ainda tem que fechar um pouco mais abaixo aí. Não? O 60 está fazendo uma retração. Para confirmar o zigue-zague, ele ainda tem que ir um pouco mais abaixo. É um daqueles desenhos que eu fiz para você. Então, para quem está vendido, tem que segurar, né? Ah, lembrando, uma vez que você conta também aí, ó, ele está na perna 3, ele está fazendo a 4, né? Você, ele tem que romper o fundo. Aí o que ocorre? Uma vez que ele faz a perna 5, você tem que parar de vender. Você pode até continuar vendido, tá? Mas você tem que parar de adicionar na ponta da venda. Por exemplo, esse teste para cima de 61 aí, venda. Por quê? Porque ele vai ter que botar um fechamento abaixo ali do fechamento do 59, tá? Ele não precisa romper o fundo, não, tá? Basta, é fechamento. Pegar essa venda lá em cima tem que ser muito atirador. Não é atirador, não é sniper, é o contagem. Se você pegar um que a gente estudou ontem, reveja o vídeo. Foi uma das possibilidades que eu desenhei aqui, não foi? Ó, o A, o B e o C. O C tá, eu só conto 1, 2, 3 até agora. Isso aqui é 4, teoricamente tem que fazer 5. É isso?
E se eu tiver errado, o que vai acontecer? Se isso aqui é 1 e isso aqui é 2, não pode ter fechamento assim. Sim, eu posso estar errado na minha contagem. Aí eu desisto da minha venda aqui. Eu não preciso acertar toda. As premissas me ajudam. Isso aqui é o tal do LP4, que eu sempre uso com vocês. Né? Eu não fico usando isso num minuto, né? Meio doideiro usar isso num minuto. Aí, estou fazendo um exemplo com vocês, para vocês verem como é que ajuda. Não é que você precisa acertar, você não precisa acertar, mas as premissas estão aí. Comentei com vocês que se subisse, era talvez até aqui, talvez o topo do 41, né? Parou, então a gente considera o quê? 1, 2, 3, 4, podendo vir até aqui, 5. Por que tem que ser kamikaze ou snipe para vender aqui? Se a sua premissa está certa, o daí está certo. Aí ele te paga o fundo. Beleza, faz a parcial, porque ele pode voltar e te romper. Né? Mas enquanto não rompe, você fica na venda. De preferência vendendo. Né? Vendendo, fazendo parcial, vendendo, fazendo parcial. Espera o rompimento aqui, aí ele confirma, ele pode botar um fechamento até aqui embaixo. Bom, mas se fechar aqui em cima, não fizer falso rompimento, ele segue. Aí tem que ver a contagem, que pode ser uma daquelas ondas complexas, lembra? Tipo, isso aqui vira, em vez de ser 1, 2, 3, 4, 5, isso aqui fica um A, B, C, e aí ele faz um outro A, B, C aqui. Aí começa aquelas ondas complexas. Aí você começa a contar 3, 3, 3, 3. Vai dar o triângulo, né? 5 vezes. Pronto, cara. Acertou isso, aí você começa a entender que vai ter mais coisas. Aqui, aí você, isso aqui, em vez de contar como 5, você vai contar como 3, 3, 3, fez 3, é isso? Aí vai ter mais uma e duas. Aí você vê, você Ele mede vendeu a expansão 63. e depois ele. Aí sim ele faz a. Ainda assim, tudo isso confirma ser o quê? Perna 4. E vamos para onde? Para cima. Por quê? Porque o movimento aqui é de 1, né? 2, 3, 4. Para romper todo. Fechamento, eu estava esperando o 62 fechar para vender o 63, mas com o fechamento dele eu não vendi, não. Chamamento de quem? Do 62. Então, mais uma vez, onda de ego, onda complexa e está pagando. Aí você vai, aqui já não dá para contar isso aqui como um AC, que vai ter 5 pernas já, né? Aqui nada mais é do que a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, ele está na quinta. Se ele der um sinal comprador aqui agora, se ele der um sinal comprador aqui agora, ele rompe a máxima. Porque ele completa quem? Essa contagem. Tá? Por enquanto, eu vou tentar manter a venda, torcer para eu estar errado na contagem para ele romper esse fundo aqui. Tá? E cabe também. Isso aqui pode ter sido A, esse aqui ter sido B, e aqui o C completo. Se eu tiver errado, ele vem para cá e eu estou vendendo, eu estou bem. Se eu tiver certo, ele vai voltar daqui, pagar essa máxima aqui. Aí eu vou pegar um pouco atrasado, né? Eu vou pegar aqui, porque eu estou acreditando que ele pode ser mais. Pela contagem certinha, ele já acabou aí, e vai romper essa massa. E as duas possibilidades cabem. Tá? As duas possibilidades cabem. A, B, C, né? Ó, e essa aqui também, né? Tipo 1, tipo 1 aqui, desculpa, 2 aqui, 3 aqui, ó, 4, complexo.
Sim. E ainda, depois de terminar essa aqui, ele pode voltar para aqui, beleza? Aí, quando dá o alvo, como é que faz? Entra comprado aqui, protege aqui e espera que ele rompa o topo, tá? Porque só vale a pena pegar esse tipo de operação se a sua premissa é essa de romper o topo. Senão não vale a pena pegar. Pegar tendo a certeza de que o preço pode bater só aqui e voltar, não vale a pena. Você tem que estar com uma premissa maior, né? De pagar mais alto, tá? Perfeito. Veja que a gente estudou isso ontem, estamos aplicando hoje aqui no 1 minuto. Por que no 1 minuto? Porque no 1 minuto você consegue ver os padrões se formando mais rapidamente. Confirmando a última pernada aí de alta, que é a perna 5 dessas contagens do 1 minuto. Para ser uma perna 5, mais uma vez, tem que botar o fechamento acima desse ponto aqui, ó. Além de você conseguir contar as ondas, né? Esse 76 aí é uma perna 4. Se ele fechar rompendo 72, acaba a premissa da perna 4, né? Rompeu, acabou a premissa da perna 4. Teste para cima, venda, porque ele entra naquele outro movimento, né? E já está indo para o quarto toque no CDM do minuto. O próximo pode romper. Ele entra na premissa de estar fazendo esse aqui. E rompe esse ponto. Tá? O que é que você espera, né? Agora, que rompa aqui, né? Se não romper, se devolver aqui, não tem problema. Volta a premissa daqui. Estou falando isso porque, pessoal, é ficar para ficar batendo a operação toda hora. Então, não, você pode esperar isso aqui acabar. Se você não consegue operar isso daqui bem, né? Pegando compras, que é uma consolidação, né? Compras na mínima, venda na máxima. Só que se você for ficar operando, esperando as confirmações em consolidação, já falei para vocês que não funciona. O importante é entender o seguinte, cara, das ondas, qual que ele está fazendo? É a que vai romper o topo ou é a que vai romper o fim? E tenta pegar nesse sentido. Enquanto a sua premissa estiver válida, para você poder ganhar aqui. Quem está com a premissa de onda 4 para romper topo, está comprando as mínimas e não está vendendo a máxima. Quem está com a premissa de que isso daqui é um ABC para romper a mínima, está vendendo as máximas com a expectativa de que ele rompa. Quem está fazendo isso já fez venda aqui, aqui e aqui. Já fez parcial. Quem fez a compra? Comprou aqui, aqui, aqui e aqui. E já fez parciais. Os dois estão ganhando dinheiro. Não importa para onde esse preço vai. Não importa. Por isso que a mistura de price action com Elliott, ela é boa. Minutos. A gente fecha 2 horas e ele vai indicar bastante para onde o preço pode ir, tá?
Deu 1 minuto, confirmando que a 1, 2, 3, 4, 5. Só falta o fechamento aí em cima agora. – 30 minutos fechou acima do diário. Vocês notaram isso? Assim como 60? Acho que todos os toques do CDM e do M5 pagaram, né? E todos do CDM do M1 também, né? Bem, E não botar o fechamento que a gente esperava lá. Vai de cima. E aí, para você entender que acabou a premissa, né, de perna 5, você deveria conseguir contar as 5 ondas aí da perna 5. Cara, realmente, hoje está interessante. Você vê que todos os CDMs que ele deu, ele pagou. Todos. 1 minuto, 3 minutos, os 5 minutos, todos foram pagos. Para quem duvida de ondas aéreas, nós temos as premissas, onda 1, onda 2, onda 3, a onda 4 complexa, que a gente contou, tão complexa que a gente achou até que ela pudesse romper aqui fazendo movimento. Né? E aí ele faz o quê? A1, A2, A3, isso vai A3, aparentemente, A4, pode vir até aqui, e assim. Para esse outro movimento que a gente tem aqui, no princípio, se ele romper aqui, ó, tem a possibilidade de mais uma bernadazinha aqui. Tipo, já se a 5, né, completa, né, tipo, 1, 2, 3, A4, A5. Beleza?
É desse pequeno movimento aí. O que que é isso tudo aí? Aí você tem que contar nos tempos maiores. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui pode ser um ABC lá no 15, tá vendo? No diário, a gente sabe que pode ser uma onda. Já pode estar começando 5 aí. Só que o diário, como eu falei com vocês, uma onda 4 no diário pode durar dias, né? Uhum. O layout para todo mundo ver, a gente já está na onda 4 da 5. Ó. Isso que eu observo esse pessoal falando, fazendo análise catastrófica, ó. Onda 1, onda 2, onda 3. Isso é a 4. Ele fez o quê? 1, 2 ou AB, né? C. Tem mais cara de ABC, né? Ela pode vir até aqui, sim. Pode vir. Bom, se ela permanecer abaixo aqui, ela cai, sim. Mas, teoricamente, é só até aqui. Não é aquela coisa tipo, lá, que vai cair pra cacete. É até aqui. Aqui a gente vai observar o que ele faz. Se ele romper, a gente pode continuar vendido, mas se ele vacilar aqui, começar a devolver, a gente compra. Por quê? Porque ainda está devendo um rompimento aqui. Exatamente igual aconteceu aqui, tá? Exatamente. Aí aqui ele começou a fazer uma contagem de alta, né? 1, 2, 3, 4, 5, que para mim é muito parecida com essa daqui. A gente está na fase complexa dela, que é essa. Que é igual a essa aqui. 1 minuto a gente conseguiu ver. Se você observar, a gente está no diário, a gente está nessa bagunça aqui. E é equivalente a essa bagunça. Ah, sim. Beleza? Beleza. Teoricamente, terminou a contagem aqui, ó, das ondas 1, 2, 3, 4, 5. Isso, agora ele está fazendo o quê? Uma ABC, pessoal. Não é retomada já de tendência, é um ABC. Está vendido aí, não tem nada de errado. Depois ele vai tomar uma decisão aí se rompe ou outra. Mas, em princípio, isso é uma retração, tá? Retração dessa contagem toda aqui. Então, está vendido aí, não tem nada de errado, beleza? Vou parar essa gravação por hoje, senão você vai ficar muito grande.